O meu muito obrigado à direção da FNAM pelo convite que me fizeram. Para mim é uma grande honra poder estar aqui neste congresso e falar neste congresso. Aquilo que vou dizer resulta de uma experiência que no terreno da ação concreta já terminou em 2004, portanto já não sou da Comissão Executiva da CGTP. Fui durante 18 anos, aliás, fui desde 1975 dirigente da CGTP, mas 18 anos da Comissão Executiva até 2004. A partir de 2004 reformei-me. Todavia, tenho estado reformado, mas não tenho estado parado. Observo um pouco mais à distância a atividade sindical, a atividade política, tenho escrito umas coisas, até sobre o sindicalismo, tanto que até tive a honra de ser convidado para vir aqui. Agradeço muito, é bom com a idade que eu tenho, ainda sabermos que há pessoas que se lembram de nós. Ora bem, muitos dos que estão aqui tiveram ontem naquele debate do serviço na periferia, aprendi a dizer na periferia, que eu dizia à periferia. Eu antes de entrar na matéria propriamente dita, que estive a pensar em falar aqui, vou partilhar convosco um pensamento que me surgiu quando o doutor Adão Cruz estava a explicar como eram as condições de saúde, a medicina, como é que ela era feita antes do 25 de Abril. Eu julgo que estava a falar aí pelos anos 50, 60, né? De tal maneira havia coisas caricatas que muitas vezes os presentes riram a bom rir. Ora bem, eu estava a ouvir aquilo e de facto era assim. Mas aquilo já era muito bom. Mas aquilo era muito bom. Porque lá na minha aldeia, porque ali estava pelo menos lá o médico. Na minha aldeia, que era assim, por trás do Sol Posto, lá nas faldas da Serra da Gardunha, no lado do Pinhal, com 12 povoados, havia para aí 3.000 pessoas e muitas crianças, contrariamente ao que foi dito aqui, que havia muitos idosos, muitas crianças. A minha aldeia, que era a sede de freguesia, tinha 1.600 pessoas. A maioria delas estavam a 30 km de Castelo Branco, nunca lá foram. Porque para sair de lá era de burro, ou cavalo ou a pé. A caminhonete passava 2 vezes a 6 km de distância por dia, era cara e as pessoas não tinham acesso a isso. Mas, então como era a questão da saúde lá? Bom, o barbeiro, falava-se aqui que a medicina que o doutor Adão Cruz estava a falar era do século XIX, pois eu acho que aquilo é da Idade Média. O barbeiro era o médico lá da terra. Fazia a barba e cortava o cabelo aos homens, pagavam-lhe uma avença de 10 tostões por semana e ele depois ia à casa ver os doentes, andava sempre com uma bacia de esmalte e com uma toalha de linho e fazia sangrias, a pedido e por iniciativa própria. Fazia receitas de ervas e de coisas assim desse género, e as pessoas, na prática, morriam quando tinham que morrer, não é? E havia umas velhas, havia umas senhoras idosas, quando era dor de cabeça ou coisas que não sabia bem o que é, deitavam uma pinga de azeite numa tigela de água fria, se o azeite espalhava, era quebranto, isto é, era mal olhado. E fazia uma reza, uma lenga-lenga que ninguém percebia o que era, mas fazia. E às vezes dizia as pessoas que passavam, não é? Portanto, eu nasci em 1940 e sou filho de uma camponesa sem terra e do meu pai era mineiro, morreu com o mal da mina, era mineiro de Minas de Penasqueira. E vinha de lá, a corta-mato, durante 30 km, todos os fins de semana para vir à terra, de inverno, de verão e de inverno. A pé. Portanto, aquilo era uma coisa, de facto, impensável hoje em dia, né? A minha geração, ou a nossa, de alguns dos que estão aqui também, de facto, já vimos coisas absolutamente extraordinárias. Bom, essencialmente vou abordar 2 temas. Questões, algumas notas históricas sobretudo a ligação da atividade do sindicalismo médio, como vocês dizem,
ao da CGTP e ao do Movimento Operário e Sindical, e depois algumas questões gerais também da organização sindical. E naturalmente que eu não vou falar de sindicalismo médico, porque isso sabem vocês, nem posso. Eu vou falar de sindicalismo. Portanto, depois vamos ver como é. Este conceito é utilizado, eu já ouvi em vários países, é utilizado também pelos professores, que até são mais sofisticados, denominam-se assim como movimento sindical docente, dando a impressão que é uma categoria, cria uma categoria de sindicalismo autónoma do resto do movimento sindical. Mas tudo bem, o que interessa fundamentalmente é a prática, não é? E os resultados dessa prática. Eu julgo compreender as razões deste acentuar da especificidade. Todavia, eu gostava que atentasse dessa especificidade profissional. Gostava que atentasse no seguinte: os sindicatos nasceram no século XIX, mais ou menos, finais do século XIX, em torno dos problemas dos operários, dos trabalhadores assalariados e em torno de questões absolutamente fundamentais. O direito ao trabalho, um salário em conformidade com as necessidades, um horário, ou seja, a limitação diária e semanal do horário, a sua organização em conformidade com a família e a sua vida social. Enfim, eram quase todos os operários industriais, para aí 90% ou mais, nessa altura, os assalariados. Podemos acrescentar ainda, desde muito cedo, as questões de higiene, saúde e segurança no trabalho, que começaram a existir com um grande, aliás, era um grande problema à época e continua a ser um grande problema hoje, nas condições atuais, naturalmente. Portanto, é bom de ver que, independentemente da complexidade das transformações sociais e em todos os patamares da sociedade, económico, cultural, etc., tecnológico, científico, que houve, é bom de ver que o emprego, o horário, o salário, as condições de trabalho continuam a ser objetivos fundamentais de qualquer trabalhador assalariado. Não é verdade? E também são as questões em torno das quais, desde há 150, 200 anos, se desenvolve praticamente toda a atividade sindical. No fundamental, há muitas outras depois, mas salário, horário, carreiras, etc. Há muitos novos e novos problemas, por exemplo, no vosso caso, e foi aqui discutido muito ontem e hoje, a questão das carreiras profissionais para os médicos, provavelmente são mais importantes para a qualidade da atividade médica e para a defesa do Serviço Nacional de Saúde do que para o estatuto social e salarial dos médicos. Portanto, há coisas novas que têm que ser tidas em conta. Mas para clarificar melhor este meu pensamento, cabe talvez uma definição um bocado, uma definição do que é o sindicato, do que é que eu considero o sindicato. E vou ler, que é mais preciso, porque eu escrevi isto, estava a hesitar se lia ou se falava de improviso, mas vou ler. Mesmo que o individualismo e a divisão dos trabalhadores sejam na sociedade dos nossos dias mais profundos e multifacetados que nunca, considero que os sindicatos continuam a ser associações de classe e escolas de solidariedade. Os trabalhadores juntam-se, organizam-se e agem em conjunto, solidariamente, para resolver problemas comuns. Unem-se nos sindicatos e lutam coletivamente para melhorarem as suas condições de trabalho e defenderem o que entendem ser melhor para todos os trabalhadores e para a sociedade. Esta concepção de sindicato de classe, a da CGTP, não implica neutralidade política. Antes, pelo contrário, no quadro da autonomia de decisão das organizações, direção e ação, os sindicatos intervêm ou devem intervir na luta mais geral dos trabalhadores das populações pela melhoria e transformação da sociedade no sentido do progresso e da justiça social. Os sindicatos são, portanto, ferramentas, máquinas, organismos de solidariedade que transformam em força e em unidade de ação para objetivos comuns. Já referi que há especificidades de grande peso. Por exemplo,
a questão da defesa dos serviços. Os médicos são absolutamente imprescindíveis, como é evidente na discussão, na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso também ter os outros trabalhadores e os utentes e as populações, não é verdade? Só assim é que se gerará um movimento capaz de responder às interrogações que estavam aqui há bocado a ser colocadas. Porque os médicos sozinhos, devido muito, que tenham a capacidade de o fazer. Pronto, mas isto, sabemos que a proletarização, assalariamento massivo dos médicos é historicamente recente, que saíram há muito pouco tempo da condição de profissionais liberais, e acresce ainda que há de facto uma cultura e éticas ancestrais que remontam, não sabem melhor do que eu, à antiga Grécia, com um forte espírito de missão humanitária, cultivada e bem pelos próprios médicos, e reverenciada, eu não sei se têm a noção disso, referenciada pelas populações. A gente, eu acho que isto até é muito bom, mas enfim, acredita cegamente no médico, é o médico quase como quem vai a um santo, não é? Eu era assim, agora ultimamente tive uns problemas e fiquei um bocado mais cético. Bom, mas repare-se noutra coisa, as condições de trabalho dos médicos são tendencialmente cada vez mais semelhantes às dos restantes trabalhadores. Cada vez mais. Até a praga da precariedade já lá chegou, nas mesmas formas que chegou à porta dos outros. Agora, e também é uma evidência que a maioria dos médicos tem um patrão, seja ele o Estado, seja um capitalista individual, seja um grupo económico. Ainda haverá liberais, mas isso é como tudo, e haverá por conta própria, mais ou menos, mas a massa está nestas condições de assalariamento. Agora, as tais notas históricas. Quando eu tiver a ultrapassar o meu tempo, diz-me que eu perco-me completamente. Já aqui foi feito na formação dos médicos e até refere 1979, 80 e tal. Eu acho que os sindicatos médicos apareceram muito mais cedo, desculpe lá. Isso foi a formalização jurídica dos sindicatos médicos, na minha opinião, pelo que estive a ver. Evoluíram dentro da ordem, transformando a ordem em sindicato na prática, durante até bastante tempo. Nas condições da clandestinidade, à luta da classe operária e de todos aqueles que lutavam contra o fascismo, contra a ditadura, vieram-se juntar na década de 60, vieram-se juntar os movimentos de libertação das colónias, pela independência, por exemplo, um forte movimento estudantil, associativo, e de massas, e com manifestações, e houve também um novo ascenso, que já tinha havido outros, do movimento sindical e do movimento operário, na década de 60, primeiros anos de 70, antes do 25, e os opositores à guerra colonial, como por exemplo os chamados, os designados católicos progressistas. No movimento sindical, conquistaram-se diversas, às direções da confiança do regime fascista, contrapuseram-se listas e foram eleitas listas da confiança dos trabalhadores para diversos sindicatos. No vosso caso, deixem-me fundamentar aquilo que eu disse há bocado. Não foi para contrariar, é aquilo que eu penso, daquilo que estive a ver, das notas que estive a ver. O movimento dos novos médicos, que surgiu nos finais dos anos 50, constituiu as tais comissões para o estudo da atividade médica e da carreira médica. Fizeram grandes debates em assembleias com 600, 700 e 800, segundo li, e me disseram também, médicos presentes na ordem, no seio da ordem, portanto foram para lá, constituíram-se em comissões. Eu julgo que a direção da ordem não era bem deles, mas aceitou-os lá dentro e eles começaram a dinamizar-se. Depois essas comissões multiplicaram-se e descentralizaram-se para o centro e norte.
e ao mesmo tempo que denunciavam as condições de saúde das populações, não é? Nacional e internacionalmente, e o atraso que havia em Portugal, faziam também as suas reivindicações. Em 1970, com certeza que isso não é novidade para todos, ou pelo menos para a maioria dos que estão aqui, o movimento dos novos ganha a ordem, a direção da ordem mesmo, mas chama-lhe sindicato. Começam a chamar de sindicato e havia um cabeçalho do comunicado que, em vez de ordem dos médicos, tinha sindicato dos médicos em 1970, portanto, em pleno fascismo. Fazem as primeiras greves que há memória em Portugal, provavelmente mesmo as primeiras, em torno da questão das carreiras médicas, lá está, mas não só, da organização do horário de trabalho, lá está, da organização do horário de trabalho, do pagamento das horas extras, contra os salários baixos. Imaginem a atualidade deste sindicalismo, não é? Isto de 1970. Como é que os médicos, entretanto, começou a haver reuniões intersindicais em que os sindicatos que ganhavam as eleições ao fascismo, da confiança dos trabalhadores, começaram a reunir-se para troca de impressões sobre questões comuns que interessavam a todos. O essencial era a contratação coletiva, também hoje está muito atual, e o horário de trabalho. Mas tinham sempre na hora de trabalhos, eu tive a oportunidade de consultar as atas da Intersindical todas, e até tive a ver as presenças para cá para vos dizer quando é que a Ordem participou nestas reuniões, tinha sempre dois itens de natureza política, que era liberdade de associação e fim da censura. A associação da luta social e da luta profissional à luta política. Essa é uma matriz do movimento sindical que emergiu a seguir ao 25 de Abril e da Intersindical. Isto é, não é neutra politicamente. Aliás, é muito difícil ser neutra, independente, há interligações. O que está é a autonomia de decisão em função de diversas coisas. A Ordem dos Médicos e a dos Engenheiros participaram nas reuniões. Dos médicos participou, na primeira reunião que participou foi em 3 de janeiro de 1971. Está lá escrito na ata Ordem dos Médicos do Sul. Eu suponho que era a Regional do Sul, mas está a Ordem dos Médicos do Sul. Isto teve tal impacto que o Marcelo Caetano, naquele livro que escreveu no Brasil, queixa-se e diz assim, eu vou citar: algumas ordens foram abandonando o espírito corporativo, grupos de jovens diplomados, continuando a ação política iniciada nas universidades, apossaram-se dos postos dirigentes, imprimindo à ação desses organismos caráter nitidamente sindicalista revolucionário. Isto diz o Marcelo Caetano no depoimento, naquele livro de depoimento. É um grande elogio para os médicos, diga-se de passagem, não é? Embora ele, talvez, lá no Brasil, tivesse a ver revolucionários por todo o lado, mas, de qualquer modo, ele caracterizava o sindicalismo da Ordem dos Médicos como revolucionário. E depois queixava-se uma elite profissional unir-se aos operários, aos clarinhos brancos, na oposição ao regime, levando a cabo formas de lutas idênticas. É aí que está a raiz do sindicato de médicos. Depois houve uns estatutos que foram aprovados em determinada altura, porque depois continuou sempre assim. Tal como o sindicato, a ordem foi encerrada, foi criada a figura do curador para substituir a direção da ordem, foi destituída, os seus dirigentes na altura alguns foram presos, e nos sindicatos operários ganhavam as eleições. Também eram presos e também foram encerrados, dos bancários, e outros foram muitos presos. Portanto, foram vítimas do mesmo método de repressivo e das mesmas situações, desenvolviam os mesmos que os operários e que os restantes trabalhadores. O bastonário da altura, o professor Miller Guerra, demitiu-se por causa deste problema, foi uma atitude corajosa naquele contexto, demitiu-se, e a Direção Regional do Norte, quando foi eleita, já tinha lá em baixo havido esta repressão,
o que é que eles fizeram? Recusaram-se a tomar posse enquanto não fosse resolvido o problema a sul. Isto é, a luta gerou solidariedade mais alargada, como sempre, aliás, acontece, dentro dos próprios médicos. Após o 25 de Abril, enverdaram para o mesmo caminho. Eu estive a ver uma fotografia antes de vir para aqui, parece que foi logo no dia 26 de Abril, chegaram lá os mesmos médicos que tinham sido demitidos, ocuparam a ordem, correram com o curador, que era médico, fizeram-lhe um processo disciplinar e no dia 29 de Abril, que até foi o dia da tomada do meu próprio sindicato em que eu participei, fizeram uma Assembleia Geral para seguir o mesmo guião, para fazer eleições livres e tal. E depois tinham um pano que dizia Sindicato Livre, na varanda da sede da Ordem Regional do Sul. Já está? Ainda pá, eu tinha aqui tanta coisa ainda para dizer, mas está bem. Bom, vamos passar aqui por cima disto, tal, vamos para as questões de organização. Portanto, os médicos têm, aliás, os médicos têm, inclusivamente depois do 25 de Abril, participado nos plenários, nos congressos e até na direção da CGTP. Eu lembro-me de ver lá a Merlinde, lembro-me de ver lá o Ramon Laféria, lembro-me de ver lá, sei lá, a Filomena Ramos, o Fernando Loureiro, quem mais? Portanto, assim, e agora acho que está lá o Mário Jorge, não é? Portanto, participo na direção da Central Sindical. Passando por aqui também, só dizer o seguinte, na minha opinião, a estrutura fundamental de todo o movimento sindical é o sindicato, não é difícil de ver. Eu até costumo dizer, até pode não haver central, pode não haver federações, nem uniões, nada disso, mas o sindicato terá que existir. Claro que é muito bom que haja federações e órgãos de enlace e tal, mas é o sindicato. E a seguir o ponto nevrálgico é o delegado sindical no local de trabalho. Sem a sindicalização, naturalmente, e o delegado sindical no local de trabalho. Não há sindicatos com participação e ligação correta e dinâmica aos trabalhadores sem sindicalizados e sem delegados sindicais nos locais de trabalho. Não há. Pode haver umas coisas, funcionam assim um bocado por cima e tal, mandam uns comunicados, mas sem isto, bem, se tratarmos bem destes dois aspectos, os outros fluem e emanam todos daí. Desenvolvem-se, reforçam funcionamento. Eu tenho a organização não é um fim em si mesmo, já o disse, é um organismo para a ação. Eu tenho um camarada que costuma dizer assim, a organização é o motor, as propostas e a ação reivindicativa são o combustível. Dizia ele a propósito da indissociabilidade da organização e da ação. Isto é, reforçam-se mutuamente e não existem uma sem outra. Não, até pode haver organização, até pode haver ação sem organização. Até pode haver, e até já temos visto. Mas será sempre efêmera e é. Esvazia-se, a primeira armadilha ou o primeiro percalço, parece um balão de oxigênio picado com um alfinete, valor, pode ser manipulável. Portanto, na direção, meios materiais e organizativos consistentes que perdurem, canalizem, decidam, apontem caminhos, avancem, recuam, façam face a derrotas, resistam, retornem à luta, não há continuidade na produção de objetivos. Eu tenho um defeito organizativo porque fui responsável da organização da CGTP durante 18 anos. Mas é sinceramente aquilo que eu julgo sobre isto. Agora, só mais aqui uma questão que eu julgo que é bastante importante. Eu tive conhecimento, foi feita, que em Lisboa foi criada uma plataforma que inclui médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, pessoal auxiliar, etc, etc. E que até já fizeram uma luta no Egas Muniz. Este é um caminho interessante a explorar, por exemplo, para os tais desafios e para envolver outras camadas, quer de trabalhadores da saúde, quer até mais alargadas, em função do que puderem, não é? Eu estive no Congresso da União do Sindicato de Setúbal e no relatório estava lá uma coisa muito interessante. No relatório da União do Sindicato de Setúbal, foi há um mês, diziam lá, participação numa ação no Hospital Garcia da Horta, em que toda a gente parou e vieram para a rua a reclamar contra o pagamento do parque. É uma pequena coisa,
Mas as lutas não são só as grandes lutas, também são as pequenas lutas, e normalmente até as pequenas lutas são o dia a dia, e são elas que vão gerando a bola de neve que leva por vezes a grandes lutas. Está quase a acabar, desculpa lá. Eu acho que não é difícil os médicos, se quiserem, eu não quero meter foice em seara alheia, mas já agora fica aqui, não é difícil criar estas plataformas, porque em cada distrito, e até mais do que distritos, há casas sindicais, onde estão as uniões, onde estão vários sindicatos, por exemplo, os enfermeiros estão em todas. Eu estou convencido que muito do êxito da forte implantação dos enfermeiros tem a ver com esses espaços exteriores aos hospitais, que eu julgo que são parques, no vosso caso, espaços físicos exteriores, com meios, com equipamentos, onde a pessoa, noutro ambiente, pode ir e ter lá uns papéis e fazer umas coisas e falar com os outros e por aí fora. E não é caro porque depois há uma partilha, são casas comuns onde o serviço de utilização, tudo, é comum. Um funcionário às vezes dá para 7 ou 8 ou 10 em pequeno em Viseu ou aqui ou além, portanto, acho que não perdiam nada se tivessem descentralização, mesmo sendo um sindicato profissional, descentralização regional. Eu não me apercebi que tenho muita, mas posso estar enganado. Bom, eu vou terminar e tinha aqui mais uma coisa sobre a informação, que é muitíssimo importante. Agora vou dizer, eu fui parar a um sítio do Sindicato dos Médicos da Andaluzia, quando andei a pesquisar para ver o que é que se passava nos médicos e tal. E estava lá um estudo tremendamente vistoso, concluía assim. As redes sociais são um novo boca a boca. Eu fiquei a olhar para aquilo e digo, claro, a informação é muito importante, o velho comunicado de papel, a tarjeta, o e-mail, tudo isso, as redes sociais, sim senhora, tem que se utilizar, e bem, máximo. Ouça, mas não exageremos, nada de deslumbramentos, porque eu, para mim, acho que um caloroso aperto de mão e um sorriso depois da solução de um problema com um sócio do sindicato no local de trabalho vale muito mais do que 1000 SMS no que diz a respeito ao incutir sentido de pertença à organização de classe por parte do sócio. Portanto, nada de... Vocês são homens de ciência e até na área dos seres humanos sabem isso melhor do que eu. Estão presentes não só boca a boca, mas os olhos nos olhos, as emoções, os sentimentos, etc. Não é verdade? Portanto, não tem nada a ver... É um bom meio de comunicação, como outros que já apareceram ao longo da história. E outros que irão aparecer. Permitam-me, no fim, ter a ousadia de sugerir uma das respostas possíveis àquela interrogação, soluções, ou que coisa, ou que respostas, não é? Eu acho que uma delas, na minha opinião, uma delas deverá ser, ou poderá ser, conciliar a condição de novos proletários com a manutenção e o desenvolvimento da herança hipocrática. Isto é, manter essa herança cultural e ética em simultâneo, que são assalariados. Portanto, e conseguir, deve ser muito difícil, mas acho que não se pode perder isso. E isso tem a ver também com a questão da prestação de cuidados e Serviço Nacional. Muito obrigado.